Em sua opinião, é justificável quando as pessoas fazem coisas horríveis, mas pelos motivos certos? Em Gênesis 19, vemos a terrível atitude das filhas de Ló pelo motivo de preservar sua linhagem. Embebedam e engravidam do próprio pai. Mas será que elas realmente estavam erradas? Subiu Ló de Zoar e habitou no monte, ele e as suas 2 filhas, porque receavam permanecer em Zoar. E habitou numa caverna, e com ele as 2 filhas. Então a primogênita disse à mais moça: Nosso pai está velho, e não há nenhum homem na terra que venha unir-se conosco, segundo o costume de toda a terra. Vem, façamo-lo beber vinho, deitemo-nos com ele e conservemos a decência de nosso pai. Após tirar Ló e sua família de Sodoma, os anjos ordenaram para que Ló fugisse para as montanhas. Porém Ló pediu para que a cidade de Zoar fosse poupada, porque ele tinha medo da destruição ao alcançar antes de chegar nas montanhas. O Senhor então poupa a cidade de Zoar, mas agora Ló fica com medo de ficar em Zoar e vá para as montanhas. Talvez Ló viu o comportamento dos moradores de Zoar e temeu que Deus julgasse e condenasse aquela cidade, mas um ato de incredulidade de Ló quanto à palavra do Senhor, que disse que não permitiria que Zoar fosse destruída. Ló então vai habitar em uma caverna nas montanhas, provavelmente a leste do Mar Morto, que ficou conhecido como Montanhas de Moabe, uma região abundante em cavernas. Algumas pessoas enxergam contradição entre o número de filhas de Ló, porque ele fala no versículo 8 do capítulo 19 que tinha 2 filhas virgens, e no verso 14, Ló tem genros. Nesse ponto, o texto hebraico pode ser traduzido tanto de modo a indicar que esses genros eram os homens que ainda iam se casar com as filhas de Ló, como também pode indicar que eles já tinham se casado com elas. A fala da primogênita mostra 2 coisas: que o seu pai já estava velho e provavelmente não se casaria de novo, e que não havia mais homem na terra. A tradição judaica, bem como Agostinho e Irineu, diz que as filhas de Ló acreditavam que o mundo havia sido destruído e elas eram as únicas sobreviventes, devido à fala "e não há homem na terra". Porém, eles haviam acabado de sair de Zoar e sabiam que não eram os únicos na terra, mas sim que eram os únicos naquele lugar. Pois deram a beber vinho ao seu pai, e entrando a primogênita, se deitou com ele, sem que ele notasse, nem quando ela se deitou, nem quando ele se levantou. No dia seguinte, disse a primogênita mais nova: Deitei-me ontem à noite com meu pai, demos-lhe de beber vinho também essa noite. Entra e deita-te com ele, para que preservemos a descendência de nosso pai. De novo, pois, deram aquela noite a beber vinho a seu pai, e entrando a mais nova, se deitou com ele, sem que ele o notasse, nem quando ela se deitou, nem quando se levantou. É interessante saber que Ló tinha trago consigo vinho, o que só pode ter sido trago de Sodoma ou de Zoar, e Ló aceitou bebê-lo. O texto não diz que Ló estava inconsciente, mas meramente significa que em seu estado embriagado, embora não inteiramente consciente, ele se deitou com as suas filhas, sem saber claramente o que estava fazendo. O vinho na Bíblia teve muitas vezes ligado à libertinagem e ao escárnio. No livro de Oséias, vemos o vinho intimamente ligado à falta de entendimento e à ruína de Israel. Comerão, mas não se fartarão. Entregar-se-ão à sensualidade, mas não se multiplicarão, porque ao Senhor deixaram de adorar. A sensualidade, o vinho e o mosto tiram o entendimento. Mas nós sabemos que as filhas de Ló fizeram aquilo com o pretexto de preservar a sua linhagem. Mas será que Deus aprovou isso? Sabemos que Deus, na lei de Moisés, sempre condenou as relações incestuosas. Nenhum homem se chegará a qualquer parenta da sua carne para lhe descobrir a nudez. Eu sou o Senhor. Não descobrirás a nudez de teu pai e de tua mãe. Ela é tua mãe. Não lhe descobrirás a nudez. Não descobrirás a nudez da mulher de teu pai. É nudez de teu pai. Mas as filhas de Ló não viveram centenas de anos antes da lei ser dada? Sim, mas como vimos no nosso estudo de Gênesis 18, os que não têm a lei
mostram que as normas da lei estão gravadas em seu coração, tendo a sua consciência e os seus pensamentos, os acusando ou os defendendo. Então, elas sabiam sim que aquilo era errado. E assim as duas filhas de Ló conceberam do próprio pai. A primogênita deu à luz a um filho e lhe chamou Moabe. É o pai dos moabitas até o dia de hoje. A filha mais nova também deu à luz a um filho e lhe chamou Ben-Ami. E é o pai dos filhos de Amon até o dia de hoje. A primogênita dará à luz a Moabe, que significa do pai, e a mais nova, Ben-Ami, que significa filho do meu povo. Eles serão os antepassados dos moabitas e dos amonitas. Por serem da família de Abraão, o Senhor dará terras a eles em Canaã e impedirá os israelitas de invadir os seus territórios. Então o Senhor me disse: não molestes Moabe e não contenda com eles em peleja, porque não te darei possessão da sua terra, pois dei Ar em possessão aos filhos de Ló. Chegarás até de fronte dos filhos de Amon, não os molestes e com eles não contendas, porque da terra dos filhos de Amon não te darei possessão, porquanto aos filhos de Ló tenho dado por possessão. Somente a terra dos filhos de Amon não chegaste, nem a toda a borda do ribeiro de Jaboque, nem às cidades da região montanhosa, nem a lugar algum que nos proibira o Senhor, nosso Deus. Os moabitas habitaram no planalto ao leste do Mar Morto, e os amonitas ocuparam o território ao nordeste de Moabe, entre os rios Jaboque e Arnon. Sabemos que esses povos foram inimigos de Israel e até mesmo trouxeram idolatria. Por essa razão, eles foram proibidos de entrar na congregação de Israel por 10 gerações. Mas, mesmo essa história terrível, podemos perceber a graça do Senhor, já que Naamá, um amonita, e Ruste, uma moabita, descendentes da relação incestuosa das filhas de Ló, não só foram aceitas no povo de Deus, como também fizeram parte da genealogia de Cristo. Ruth foi a bisavó de Davi, e Naamá foi mãe de Roboão, filho de Salomão, mostrando que independentemente de quem sejamos e de qual seja o nosso passado, se nós buscarmos a Deus e nos aproximarmos dele, poderemos fazer parte de seu povo e sermos aceitos na primogenitura de Cristo. Disse, porém, Ruth: não me insistes para que te deixe e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e aonde quer que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus é o meu Deus.